Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira jornada de prevenção ao suicídio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é uma realização da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde, juntamente com a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Enfermagem, com a Divisão de Saúde da PROAS, através da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O meu nome é Bianca, eu curso Psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, juntamente com as minhas parceiras Ana Paula e Nur. A Ana Paula é também acadêmica de Psicologia e a Nur acadêmica de Enfermagem. Estamos reunidos para participar da oficina Sentidos Existenciais, Manifestos em Cartas de Suicídios, com a Franciele Carvalho, que possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com ênfase em processo de subjetivação. Ela foi bolsista de iniciação científica pelo Fundo de Incentivo à Pesquisa, na pesquisa Sentidos Existenciais, Manifestos em Cartas de Suicídios. E foi monitora voluntária da psicologia fenomenológica, existencial e humanista. Participou como voluntária do processo Fala Sério, construindo estratégias de prevenção e promoção da saúde em escola pública. E com Esser, eu falei seu nome certo, Esser? Ézer. Desculpa. É psicólogo da UFMG, mestre pelo UFMG, mestre em Filosofia da Ciência, UFMG, e doutor em Psicossociologia pela UFRJ. E é professor da Faminas Belo Horizonte. Para o bom funcionamento, solicitamos que todos os microfones sejam mantidos desativados. As dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat. E a Ana Paula vai mandar a lista de presença no decorrer da atividade. Agradecemos desde já a participação de cada um de vocês e eu passo a palavra para os nossos facilitadores. Só antes de passar, eu queria aproveitar já para agradecer também o Ézer, a Franciele. Depois a gente fica desterrado, né? Eu nunca tinha passado por essa experiência de ficar longe, ouvir o sotaque diferente, psicologias diferentes. Então, tá sendo muito legal poder ouvir sotaque mineiro no sábado de manhã e ainda falar de psicologia existencial. Então, agradeço demais aí a presença. A gente que agradece o convite, né, Alberto? É muito bom te reencontrar, mesmo que virtualmente, né? Sempre um prazer. Bom, como a Bianca já fez a apresentação, né, da nossa pesquisa, eu vou explicar para vocês, contar para vocês um pouco de como aconteceu a nossa pesquisa, como surgiu, né, esse interesse por cartas de suicidas e por que esse tipo de pesquisa, por que pesquisar cartas de pessoas que morreram por suicídio. A nossa pesquisa foi realizada em 2015, a partir de uma parceria entre a PUC Minas e o Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. O Instituto de Criminalística apresentou para a PUC Minas a proposta de tornar o arquivo deles, né, o material deles, como material de pesquisa. E foi feita uma reunião com alguns representantes de curso, e o professor Ézer, na época coordenador do curso de Psicologia, se interessou pelas cartas de suicidas, né, pelos laudos de suicidas, as cartas, os bilhetes que podiam conter ali. E aí nós escrevemos um projeto que posteriormente virou pesquisa, né, e nosso trabalho foi verificar os laudos de suicídio arquivados no Instituto de Criminalística entre os anos de 2011 até 2015. Para identificar quais deles tinham cartas. A nossa pretensão inicial era trabalhar com um volume maior de cartas, era pegar cartas desde 2001 até 2015, mas por causa de toda a burocracia, né, o trabalho que a gente tinha para encontrar essas cartas dentro dos laudos e as condições que o Instituto impunha, então nosso trabalho acabou demorando mais do que a gente tinha planejado, e nós trabalhamos com esse montante de 2011 até 2015. E o nosso objetivo com essa pesquisa, o objetivo principal, porque na verdade eram vários, né, objetivos, mas o principal é compreender um pouco mais do suicídio a partir da última produção do sujeito que comete o ato. O que é que o sujeito que tira a própria vida poderia nos dizer, através dessa carta, né, que nos permitisse compreender melhor o suicídio, né, compreender melhor o que se passa na cabeça
né, dessa pessoa minutos antes, dias antes, né, pela de tomar a decisão ali do suicídio. Então, esse foi o nosso principal objetivo. Trazendo para vocês, a nossa pesquisa foi qualitativa, então o que importa para nós ali é o conteúdo das cartas, mas nós tivemos também dados quantitativos, né, que é interessante até mesmo para compararmos com outras pesquisas. Então, nós verificamos 409 laudos de suicídio entre esses anos, de 2011 até 2015, e foram encontradas 62 cartas. Dessas 62, nós analisamos 60 cartas. Nós tivemos que descartar 2, porque o material, a gente não conseguiu né, transcrever essas cartas. Algumas cartas, nem todas as cartas era clara, né, objetiva. Às vezes a carta era um pouco apagada, às vezes a fotografia que o perito, porque geralmente era fotografia ou a transcrição do perito ali no arquivo, no laudo. Então, às vezes a fotografia não era muito boa, mas nós tentamos copiar, né, transcrever da forma mais fiel possível ali o conteúdo das cartas. Essas 2 que nós encontramos, que nós tivemos que descartar, de fato, não deu para identificar nada do conteúdo. Então, a gente percebe aí que 409 laudos, né, verificados, foram encontrados 62 cartas. É um número pequeno, diante da quantidade de laudos, né, e a gente percebe que até 2015, né, quando a gente verificou, isso vinha, confirmava, né, as pesquisas, que é um número menor de pessoas que deixa cartas de suicídio. Às vezes a gente tem a ilusão que todo mundo deixa carta, né, todo mundo que morre por suicídio deixa carta, mas não, é um número pequeno, se comparado à quantidade de suicídios que ocorrem. E dessas 60 cartas, 45 eram de homens e 15 de mulheres, o que também, né, reforça os dados de suicídio, que diz que os homens morrem por suicídio mais do que as mulheres, né? Os homens se matam até 3 vezes mais do que as mulheres. Então, nas nossas cartas também não foi diferente, né? Nós encontramos mais cartas de homens do que de mulheres. E a faixa etária dessas cartas era de 13 até 90 anos. Mas o número maior ficava ali em torno dos 20, 30, né, 40 anos, essa faixa etária. Os nossos dados qualitativos, então, o que nós encontramos nessas cartas? Qual era o conteúdo que mais se repetia? Né? Nós fizemos várias leituras, tanto individuais quanto em grupo, e nós agrupamos o conteúdo dessas cartas em 5 unidades de sentido, né, que eram comuns à maioria delas. Que a primeira unidade de sentido mais encontrada foi narrativa de sofrimento, em 77% das cartas, pedidos de perdão, em 72% das cartas, declarações de amor e manifestações de carinho, em 63% das cartas, cuidados póstumos e instruções, em 60% das cartas, e culpabilização do outro e ressentimentos, em 25% das cartas. Eu vou explicar cada unidade dessa, né, de sentido dessa para vocês, mas essa última unidade de sentido é interessante, né, essa questão da culpabilização do outro, que foi encontrada em apenas 25% das cartas, que era algo que, quando nós começamos o nosso estudo, nós tínhamos o pensamento de que nós encontraríamos isso com frequência nas cartas, e foi a unidade de sentido que menos apareceu, né, apenas em 25% das cartas, essa questão da culpabilização do outro. Antes de explicar cada unidade de sentido, eu queria trazer para vocês uma carta de uma jovem, nós chamamos de Carla. Obviamente, todos os nomes foram trocados, todos os dados que tinham nas cartas foram trocados, até mesmo para preservar a identidade, né, do sujeito. E a idade não, né? A idade nós mantivemos a mesma, até mesmo para a questão de estatística. Então, eu queria ler para vocês, né, essa carta, que é uma carta que, à medida que eu for lendo, vocês vão observando que a gente vai encontrar 5 unidades de sentido que eu falei. Então, a Carla diz assim, abre aspas, para minha mãe. Mãe, eu quero que a senhora me perdoe por tudo. E quero agradecer a senhora também por ter me ajudado tanto. Mãe, desde que o Rô saiu daqui de casa, eu estou sofrendo muito. Eu sinto muita falta dele. Choro todos os dias de tristeza.
Eu não estou conseguindo seguir a minha vida como ele está seguindo a dele. Está um vazio nessa casa. É solidão demais para mim. Eu até tentei, mas não aguento mais. Sinto muito por tudo. Fala pro Rô que eu amo muito e quero que ele cuide do Vitor. Ele vai cuidar melhor do que eu. Não aguento mais tanto sofrimento. Diga pro Vitor me perdoar e eu amo muito meu filho. Tá muito difícil para mim, mãe. Por favor, não me queira mal. Deixa um abraço para os meus irmãos e para os meus sobrinhos. Todo esse tempo, mãe, que a gente viveu junto, ele dizia que me amava. Eu fui pedir perdão, pedi para que ele voltasse e ele disse que não. Eu não acredito que esse amor todo acabou tão rápido assim. Já se passaram 4 meses e é só tristeza e solidão. Eu não aguento mais. Demorei 4 dias para lhe escrever essa carta. Estou aqui com lágrimas nos olhos e muita dor no coração. Por favor, me perdoe, não fique triste, eu vou ficar bem. Entrega este cordão para o Rô e fala para ele que a casa é dele. Diz também para ele me perdoar, porque eu não estou aguentando tanta pressão. Adeus. A assinatura dela e a data de 2 dias antes do suicídio. A gente pode observar nessa carta da Carla as 5 unidades de sentido, né? Isso, assim, não foram todas as cartas que tinham as 5 unidades de sentido, mas algumas, né, tinham 1, 2, e aí agora eu vou explicar para vocês cada uma dessas unidades de sentido. A primeira que a gente encontrou com mais frequência foi a narrativa de sofrimento, né? Foi o elemento mais comum nas cartas analisadas, esse discurso que descreve o quanto alguma forma de sofrimento se tornou insuportável. São textos que falam de uma dor que se tornou mais forte que as razões para viver. E são vários tipos de sofrimento, né? No caso da carta da Carla, a gente percebe ali um sofrimento amoroso, né? De um relacionamento, a gente supõe que seja isso. Mas existem outros tipos de sofrimento, tanto sofrimento mental, emocional, quanto sofrimento físico também. O diagnóstico de uma doença, as dores, às vezes, causadas por algum problema de saúde, problemas financeiros, né? O sofrimento, às vezes, de uma falência, do desemprego, da crise financeira, de dívidas, problemas tanto conjugais quanto com outros familiares, problemas com amigos até. Então, são diversas formas de sofrimento, né, variadas formas de sofrimento que aparecem, mas esse elemento aparece com frequência nas cartas, né? E os relatos de sofrimento presentes nas cartas estudadas reforçam a suspeita, já presente em outros estudos, de que o ato suicida é, sobretudo, uma forma de saída de uma situação percebida como de sofrimento extremo. A maioria dos autores que trabalham que estudam a temática do suicídio, concordam que, na maioria dos casos, a pessoa não busca tirar a própria vida, por fim a própria vida, né? Por fim, uma situação de sofrimento extremo que se tornou insuportável, né? E as cartas mostram isso para a gente, confirma isso, reforça essa ideia, né, de que o sofrimento, quando se torna insuportável, pode levar o sujeito a perceber na morte uma saída para lidar com isso. Uma outra unidade de sentido, né, muito, muito comum, foram os pedidos de perdão. Depois que narra seu sofrimento, a próxima preocupação mais frequente do suicida, testemunhado nas cartas analisadas, é o pedido de perdão pelo seu ato. Geralmente, os pedidos de perdão vêm junto ali da narrativa de sofrimento, né? A pessoa narra o sofrimento e logo em seguida pede perdão, ou pede perdão e narra o sofrimento. É como se fosse algo assim, eu estou fazendo isso, né? Tem um porquê, não é à toa, tem um motivo. Por favor, entendam o meu motivo, mas mais do que isso, me perdoem, né? E depois de justificar o ato ali, o sujeito pede perdão, pede para que a pessoa, né, ou as pessoas a quem ele está dirigindo a carta, o perdoem por essa atitude, o perdoem pela tomada de decisão, né? Nós vemos isso também na carta da Carla, né, quando ela pede perdão para a mãe, pede para o filho a perdoar, para o Rô, que a gente supõe que seja o parceiro ali para perdoá-la também. Então, tem geralmente, essas narrativas de sofrimento são acompanhadas do pedido de perdão. Às vezes dirigida aos pais, algumas vezes aos filhos, mas sempre algum outro que parece importante. A gente entende o pedido de perdão como uma súplica de compreensão e misericórdia pelo ato compreendido, pelo ato cometido. É exatamente isso que eu falei, né? Aquela ideia de, olha, tem um motivo, né? E me perdoem. É uma tentativa do sujeito ali, ao justificar o ato,
conseguir, né, adquirir o perdão daquelas pessoas a quem ele está deixando a carta. A terceira unidade de sentido encontrada nas cartas foi declarações de amor e manifestações de carinho. Por maior que seja o sofrimento que leva à decisão do ato suicida, as declarações de amor presentes nas cartas testemunham os últimos fios a se romperem no tecido de valores que mantinha o ser humano vivo. Se quiser passar o slide, isso. A gente entende, né, como se o sujeito quisesse dizer assim, olha, tudo aquilo que me mantinha nessa vida, né, ou que sustentava a minha existência se rompeu. Mas o afeto, o amor, o carinho, aquelas pessoas a quem ele está dirigindo a carta, não. Né? Aquilo ainda se mantém. O suicídio, a decisão pelo suicídio, o ato da pessoa, né, é como se ela quisesse dizer isso, o ato não invalida, não rompe, não acaba com o afeto que existe entre ela e uma outra pessoa. Então, a gente percebe isso também na carta da Carla, né, quando ela disse para a mãe que ama muito a mãe, que fala para o meu filho que eu amo muito ele, fala para o Rô que eu amo muito. Então, tem esse laço ali que liga o sujeito, aquelas pessoas próximas, né, se mantém. E ele faz questão de dizer isso, né, de mostrar isso. O amor, o afeto continua. Há pais e mães convictos de que devem deixar de viver, mas não querem que o ato seja interpretado como um desinteresse pelos filhos, e há filhos que não querem que o próprio desinteresse pela vida se torne um sofrimento para os pais. Né? Então, ao declarar ali, fazer essas declarações de amor, essas manifestações de carinho, e nós tivemos algumas cartas que isso foi feito a várias pessoas, né? Ou outras cartas foi feito a uma única pessoa. É como se o sujeito quisesse dizer, olha, quisesse manter ali algum laço, né, alguma coisa viva. Né? Apesar da morte, é uma tentativa dele de manter algum laço vivo entre ele e essas pessoas a quem ele está dirigindo a carta. A quarta unidade de sentido que nós encontramos foram os cuidados póstumos e instruções. Né? Essa é uma unidade de sentido curiosa, né? Porque há quem tenha deixado números de contas bancárias e instruções sobre o que fazer com seus bens e sobre como desejar ser sepultado. Mas não são apenas questões materiais que dominam as instruções póstumas. Há também recomendações sobre como as pessoas deveriam proceder para que a vida fosse melhor para os que ficaram. Nós percebemos isso em algumas cartas, de forma muito clara, né? Tanto essas instruções práticas, meu PlayStation deve ficar para fulano, o meu computador quero que seja entregue, né, para tal pessoa. Na carta da Carla nós encontramos isso, né? Quando ela pede para a mãe entregar um cordão, para o Rô dizer que a casa é dele, então essas instruções. Nós tivemos uma carta de uma senhora que foi encontrada, né, no apartamento dela, o apartamento em que ela foi encontrada. Os peritos encontraram também várias caixas e sacolas com todos os pertences dela, roupa, livros, tudo separado por caixas, né, e sacolas, assim, etiquetados a quem cada caixa, cada sacola deveria ser destinada. Né? E essa mesma senhora também tinha um orçamento, vários orçamentos ali de serviços funerários, e qual ela tinha gostado mais. Então, nós encontramos essas orientações, essas instruções práticas, mas encontramos também outras instruções de vida, né? Que foi como no caso da Carla, né? Pedir para a mãe dizer para fulano que ela ama muito, pedir para o Rô cuidar do filho, né? Nós tivemos muito isso, assim, cuida do meu filho para mim, ou cuida do seu filho, viva a vida de forma diferente da que eu vivi, estude, trabalhe, né? Tinham essas instruções. Geralmente, essas instruções vinham em cartas de pais para filhos, mas nós tivemos também de amigos, de irmãos, de filhos para pais. Então, é curioso a preocupação do sujeito ali em deixar uma instrução, né? Em deixar ali uma orientação para aquelas pessoas a quem ele está destinando a carta. E a última unidade de sentido foi a culpabilização do outro e ressentimentos, né? A ocorrência da culpabilização do outro é uma unidade de sentido difícil de ser precisada, pois por vezes aparece de forma ambígua ou denegatória, com intensidades diferentes, mas que não deixam de testemunhar o sofrimento.
Há, entretanto, casos em que a condenação do outro é explícita, podendo até assumir uma forma de acusação de crime. Como eu falei para vocês, essa foi uma unidade de sentido que pouco apareceu, né? O que nos causou até uma certa surpresa, porque nos nossos preconceitos nós achávamos que nós íamos encontrar isso com muita frequência, né? Mas além de ser uma unidade de sentido que apareceu pouco, é uma unidade de sentido também, às vezes, difícil de ser precisada, porque nem sempre aparece de forma clara. Nós tivemos, sim, cartas em que isso apareceu de forma explícita, né? Eu lembro da carta de uma mulher, era uma carta extensa, né? Várias páginas a carta, e em vários momentos da carta ela responsabiliza uma pessoa pelo suicídio dela, né? E em um momento ali daquelas páginas lá, de várias páginas da carta, ela direciona a carta aos policiais, né? E ela fala, polícia, o responsável pelo meu suicídio é fulano de tal, e aí coloca o endereço. Até o CPF. Até o CPF dele, né? Coloca todos os dados dele ali. Ele é o responsável pelo meu suicídio, e ela narra tudo que aconteceu, né? Tudo que ela disse que ele fez com ela. E assim, claramente, né? Teve isso, mas foram pouquíssimas as cartas que isso apareceu. Teve também uma carta de uma professora que fala claramente também que estava se matando por causa de problemas no trabalho, que os problemas dela não eram com os alunos, eram com os colegas de trabalho, né? Então ela também deixa isso bem claro, mas isso não apareceu com muita frequência, né? O que apareceu mais foram aquelas acusações, aquela culpabilização meio velada, assim, como uma carta, por exemplo, assim, essa é uma decisão minha, tal pessoa não tem nada a ver com isso, né? O que fulano me fez não influenciou na minha decisão. E deixa ali, então, no ar que tinha algum conflito, tinha alguma, né, alguma coisa que pode ter levado, né, a essa decisão. É importante a gente lembrar, né, que o suicídio nunca ocorre por um único fator, né? Então, é um fenômeno multifatorial. Então, nós não estamos aqui com essa leitura, com essa análise das cartas, dizendo que o suicídio ocorre por isso, né? Ou que o suicídio da Carla, por exemplo, que eu li para vocês, ocorreu porque o Rô não quis voltar para ela. Não é isso, né? Ela, embora seja isso que ela narra na carta, mas a gente sabe que existem outros fatores por trás disso, que muitas vezes não é narrado na carta, fatores, às vezes, que vêm desde a infância, né? Situações que vão acontecendo, que vão colocando a pessoa nessa situação de fragilidade psíquica, né? E aí ela acaba, em determinado momento ali, vendo a morte como uma possibilidade para isso. Mas é sempre importante lembrar isso, né? O suicídio é um fenômeno multifatorial. E nós tivemos, então, né? Então, se a unidade de sentido a culpabilização do outro, desculpa, é uma unidade de sentido que apareceu pouco, quando apareceu, na maioria das vezes apareceu de forma velada, né? Outras frases também comuns nessa unidade de sentido foi uma frase do tipo, você não é culpada pelo meu suicídio, mas é muito triste saber que você sempre ajudou alguém, ajudou todo mundo, e quando eu precisei você não estava aqui. Né? Então, de forma meio ali, né, velada, dizendo, olha, se você estivesse aqui, se você tivesse feito isso, ou se fulano não tivesse feito isso. Então, essa apareceu, né, pouco, e das poucas vezes que apareceu foi dessa forma, assim, mais velada. Essas são as 5 unidades de sentido, né, que nós observamos nas cartas, e agora eu vou pedir para o Wesley continuar, porque ele vai explicar um pouco mais, né, sobre a psicologia existencial, vai entrar um pouco mais na nossa análise das cartas. Daqui a pouco eu falo de novo. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Aproveitar aqui e agradecer ao Alberto, que foi quem mediou esse convite para a gente estar aqui. Agradecer de uma forma muito especial a Franciele, que tem sido companheira nesse trabalho já há algum tempo. Fez um trabalho assim, hercúleo, vocês podem imaginar, se você lê 400 e tantos laudos periciais de suicídio, que não é uma coisa fácil, porque tem fotos, tem várias evidências, né, guardadas no laudo, que às vezes são muito impactantes. E a Franciele enfrentou tudo isso, fez um grande trabalho nessa pesquisa que nós fizemos. Né? Também quero parabenizar a universidade por estar fazendo os grupos, né, que estão promovendo
essa atividade, né, sempre muito importante de fato, né, a gente tem sempre que estar alerta ao que acontece à nossa volta. Hoje mesmo estou impactado pela notícia de que um ex-aluno nosso faleceu agora essa semana, vítima de suicídio, né? E tudo isso nos leva assim, a pensar, né, tanto na nossa impotência, mas também na nossa necessidade de que a gente possa fazer frente a essa realidade que, infelizmente, se torna cada vez mais comum, e mais comum também entre jovens, né? Então, espero que o evento de vocês tenha bons frutos e espero que a gente possa avançar, né, no conhecimento dessa realidade. Pois bem, a Franciele apresentou aí as 5 unidades que nós extraímos dessas cartas, né? É até bom também acrescentar que nem sempre era uma carta em papel, assim, redigida com várias páginas. Muitas vezes era um bilhete escrito, às vezes na parede, às vezes na tela do computador. As maneiras que as pessoas encontravam para se comunicar eram muito distintas, né? Às vezes cartas mais longas, às vezes cartas mais curtas, mas nós analisamos todos esses fragmentos impressos, né? Fragmentos escritos de discurso, para a gente chegar, então, a essas 5 unidades de sentido. Vocês viram, então, que a unidade mais presente é o relato de sofrimento, né? Então, isso é o que está mais presente aí nessas cartas. E quando a gente vê isso, a gente já se pergunta, né? Em psicologia existencial, em geral, a gente diz que tem até uma frase, né, que a Franciele não gosta muito dessa frase, é uma frase do Viktor Frankl, que diz que quem tem um porquê viver suporta quase tudo, qualquer como. Quer dizer o seguinte, quem tem um sentido para viver suporta melhor as adversidades, né? Suporta melhor o sofrimento. A pior coisa do mundo não é sofrer sem ter um sentido que nos ampare. Então, levantar de manhã, num sábado, para assistir uma palestra, às vezes nem sempre é uma coisa muito estimulante, né? Mas quando você vê sentido nisso, né? Quando isso realmente parece fazer sentido para você, então você faz isso, às vezes até de forma motivada, né? Então a gente fica se perguntando, será que essas cartas testemunham que faltou um sentido que amparasse essas vidas diante do sofrimento? Ou seja, será que podemos falar, por exemplo, de um vazio existencial, um vazio de sentido das pessoas que cometem um suicídio? Eu acho que as cartas testemunham, por exemplo, pelo que a gente pode depender da análise das cartas, a gente se sugere, né, que alguns investimentos de sentido ainda permanecem, né? Esses investimentos afetivos, né, que a Franciele enumerou aí, pessoas que se dirigem a filhos, pessoas que se dirigem a pais, enfim, indicam que, no final das contas, tem algum sentido nesses investimentos afetivos que ainda restam, né? Mas a gente pode se perguntar por que esses investimentos afetivos, né, que fazem sentido para a pessoa, não foram suficientes para fazer frente ao sofrimento e sustentar ainda a manutenção da vida, né? Aí, sem me alongar muito, eu queria falar aqui de 3 possibilidades, né, que a gente apenas sugere isso através da nossa pesquisa, né, para a nossa reflexão. Como a Franciele disse, o suicídio é sempre algo multideterminado. E outra observação importante, né, não sei se vocês já trombaram com essa observação aí no evento de vocês, é que também a gente não pode dizer que exista um suicida típico, né, que a gente possa falar assim, esse é o perfil típico do suicida, é essa pessoa que tem essa e essa questão. Não existe os pesquisadores concordam com isso, não existe esse suicida típico. Quer dizer, se você for ficar procurando apenas pelo perfil, pode ser que alguém do seu lado que não tem esse perfil, muitas vezes possa recorrer a essa saída, né? Mas eu coloquei aqui 3 dinâmicas diferentes
que, de alguma forma, possam estar relacionadas a especificamente essa situação, em que o sentido não foi suficiente para amparar a pessoa e resultar na manutenção da vida diante do sofrimento, né? A gente está partindo desse pressuposto, né, que o quadro mais evidente é que a pessoa que suicida busca uma forma de colocar fim no sofrimento. Então, eu fiz esse esquema aí e coloquei, de um lado, o self como sendo esse conjunto de representações de si que organiza a identidade de alguém, que faz com que a pessoa tenha sentidos, por exemplo, para viver, né? Que elementos compõem isso, né? Todos esses elementos, né, que nós vamos herdando, que nós vamos escolhendo ao longo da nossa existência, né? Por exemplo, né, o meu time de futebol perdeu ontem, né, mais uma vez o jogo, né? E, de alguma maneira, o meu time de futebol compõe os elementos de sentido que organizam a minha vida. E nós, ao longo da nossa existência, vamos colecionando esses elementos de sentido, vamos investindo afeto nesses elementos de sentido, e tudo isso compõe o que nós chamamos do nosso self, ou seja, o si mesmo, a representação de si mesmo. E esse nosso self, ele funciona também como um amparo, como uma proteção nosso frente ao próprio movimento da existência, frente ao perecimento da existência, né? Como dizia Heráclito, né? Tudo flui, né? E a nossa existência está num fluxo contínuo de mudanças. Mas essas mudanças, de alguma forma, elas ameaçam a manutenção de nós mesmos, a manutenção de si. Então, no final das contas, a gente sempre tenta, de alguma maneira, se defender contra aquelas mudanças que, de alguma forma, parecem ameaçar a continuidade da nossa própria existência. No final das contas, ele pode dizer que toda forma de adoecimento neurótico, ou pelo menos quase toda forma de adoecimento neurótico, ela supõe uma defesa contra aquilo que parece ameaçar a continuidade da nossa existência. Então, nós construímos defesas para o nosso self, e o nosso próprio self nos defende de alguma maneira, disso que eu estou chamando aqui de ataques da finitude, né? Então, eu coloquei aqui, representando o self, esse círculo, né? E do outro lado aí, algumas setinhas, com a palavra ataques, que eu estou querendo chamar de os ataques da finitude. Então, voltando ao exemplo aqui, o meu self, por exemplo, entre os elementos que o compõem, está o meu time de futebol. Ontem meu time perdeu, quer dizer, isso é um ataque contra a minha própria existência. Eu me vejo como um pai e acho importante a minha relação de paternidade, é uma coisa que me realiza, que dá sentido à minha vida. De repente eu perco meu filho, quer dizer, isso é um ataque de finitude contra a própria manutenção da minha existência. Eu tenho um emprego importante na minha vida, esse emprego, de alguma maneira, organiza, né, o meu existir. Eu perco esse emprego, né, ou tem algum problema nesse emprego. Isso também representa um ataque de finitude contra a manutenção do próprio self. Então, o que eu disse é que, em geral, a gente supõe que a gente vai cultivando, vamos chamar assim, essa linha protetora em torno do self aí, como algo que possa manter, né, alguma estabilidade à nossa existência. E o que eu estou dizendo é que, de alguma maneira, no caso suicida, isso se rompeu de alguma maneira, e aí eu posso supor, né, e vou aqui supor pelo menos três hipóteses. Uma primeira é de que esses ataques, então essas setinhas que eu estou representando aí, possam ter sido tão fortes que fizeram solapar a estrutura do self e as defesas que a pessoa tem contra tudo aquilo que ameaça a manutenção do seu self. Por exemplo, uma grande crise, né? Qual de nós pode dizer
que está bem organizada. As pessoas gostam de dizer assim, eu sou uma pessoa analisada, né? É como se o fato de ser analisado o fizesse imune a ter uma grande crise, a ter uma grande questão de saúde mental. Né? Qual de nós pode dizer que tem essa estabilidade toda? A gente vê, por exemplo, nessa situação de pandemia, não sei como é que vocês estão vendo isso aí, como é que estão vocês, né? Mas eu e quase todo mundo à minha volta, de alguma maneira, está sentindo os efeitos desses ataques de finitude que representam esses elementos da pandemia. Por exemplo, todos os dias você vê no noticiário o placar da morte, o placar da contaminação, né? As questões políticas e conjunturais em torno do enfrentamento dessa crise. Né? Então, tudo isso aí, de alguma maneira, está ameaçando a estabilidade do nosso self. Né? Quando é que esse ataque pode ser forte demais que possa fazer desorganizar, quer dizer, as nossas estruturas de sentido se rompem. Né? Então, essa é uma possibilidade de que os próprios ataques ou os próprios elementos contextuais, os próprios elementos da existência, ou a própria percepção dos elementos da existência tenham sido suficientemente fortes para fazer desorganizar a estrutura do self. E aí, quando isso se desorganiza, isso aí que é um círculo se torna aí alguma coisa inteiramente cheia de fissuras, né? Cheia de rachaduras. E instaura-se o vazio. E quando instaura-se o vazio instaura-se também a angústia. E muitas vezes essa angústia ela se apresenta, né? Quando a nossa vida é confrontada com esse vazio, muitas vezes essa angústia se apresenta como terror, né? Como algo que torna a vida insuportável. Né? Então, a gente tem vários casos, né? Eu me lembro de um caso que nós até atendemos lá na clínica da PUC, de uma pessoa que tentou suicídio por conta de uma situação assim. A pessoa tinha uma empresa, essa empresa quebrou e com isso desmoronou uma série de coisas, inclusive as suas relações familiares, e a pessoa não suportou toda essa dinâmica de ataques da finitude contra a própria organização de si. Então, mas essa é uma das possibilidades. Uma segunda possibilidade que a gente discute, né, nessa pesquisa, voltando aqui a essa representação gráfica, esse círculo, essa linha aí que eu coloquei do círculo, dos contornos do self, eu disse que essa linha é composta de valores, ela é composta de imagens, ela é composta de signos, né, que de alguma forma nos define. Né? Mas, e se esses valores, esses elementos dos quais é construída a imagem de si, forem frágeis demais diante dos ataques da finitude, diante dos desafios da existência? Então, essa é uma outra coisa que nós devemos pensar quando a gente pensa, por exemplo, no aumento do número de suicídios em nosso tempo. Temos vários e vários sociólogos falando sobre como nós vivemos uma situação, ou vivemos uma cultura de valores e de sentidos descartáveis, valores e de sentidos, digamos assim, entregues a uma dinâmica da sociedade de consumo, onde as coisas, os objetos, né, sobrevivem durante pouco tempo, o suficiente para serem consumidos, e depois são descartados. Ou ainda, como diz o Bauman, né, será que vivemos uma sociedade de sentidos líquidos? Será que esses contornos que constroem aí esses limites do self e dão sustentação ao self são por demais líquidos? E sendo assim, nós vivemos uma cultura que ela fornece pouca proteção nas narrativas identitárias, nas narrativas das pessoas. Essa cultura fornece pouca proteção frente aos ataques da finitude. Será que estamos construindo uma sociedade com poucas alternativas
de sentido que realmente possam nos fazer, nos ajudar a fazer frente à precariedade da própria existência. Então, essa é uma questão que nós colocamos também, né, para ser refletida. Uma segunda hipótese, né, de que, embora a gente tenha vários sentidos para nos proteger diante das dificuldades, talvez essas narrativas de sentido sejam construídas com elementos muito líquidos, como diz lá o Bauman, né? E ainda uma terceira hipótese, né, é de que a própria constituição do self, de alguma maneira, tenha sido frágil, tenha sido, de alguma maneira, deficitária, né? Tem um psiquiatra inglês que chamava isso de insegurança ontológica primária. O que ele quis dizer com insegurança ontológica primária? Esse curso de uma existência em que a constituição dessas proteções frente àquilo que nos ameaça tenha sido, digamos, formada de uma maneira que não garantiu uma estabilidade mínima ou uma segurança mínima a esse self. Por exemplo, né, alguém que na sua infância não contou com a proteção de pais que o investiam de afeto e que se sentiu o tempo todo, digamos assim, ameaçado em sua existência, né? Eu gosto sempre de lembrar um exemplo. Vocês assistiram o Coringa, né? Aquele filme do ano passado, filme que eu achei muito, muito bacana, muito interessante, né? Muita gente foi para o cinema esperando ver um filme de ação apenas, e no final das contas era um filme sobre saúde mental, pelo menos na minha concepção, né? E vocês se lembram lá que o Coringa, como é que chamava o Coringa lá? Digamos assim, o cidadão lá da cidade? Esqueci como é que ele chamava, né? Alguém se lembra lá do nome do personagem, né? Mas ele tem lá aquelas sessões lá com uma pessoa que não sabe se é um assistente social ou se é um psicólogo, né? E ele fala assim, num certo momento: eu sinto que durante toda a minha vida eu não tive certeza se eu existia. Mas agora isso está mudando. Não sei se você lembra dessa cena, né? Quer dizer, o que está dizendo é que durante toda a vida dele, e aí o filme mostra ali a dinâmica familiar, uma dinâmica familiar muito, muito frágil e tal, e ele fala assim: eu sinto que durante toda a minha vida eu não tinha certeza se eu realmente existia. Quer dizer, então faltou um investimento afetivo, um investimento identitário que de alguma forma pudesse dar essa substância, né, o próprio self. Então é o Arthur, né? Alguém aí está passando para nós aí, né? Então ele fala assim: mas agora está mudando. Por que esse negócio está mudando? Porque ele começa a incorporar o personagem do Coringa e começa através do crime, né, encontrar uma saída para ter substância identitária, né, substância existencial. Esse personagem que ele constitui é o que o Laing chamava de self-alternativo. Quer dizer, diante da fragilidade da própria constituição de si, faltou esse investimento de signos, de afetos, de sentidos, ele vai constituir um self alternativo, que é o Coringa, e que aí ele encontra, então, substância e defesa frente à finitude, defesa frente àquilo que o ameaçava, né? E ele fala: agora eu acho que eu estou começando a existir. Então, essa situação de um self sem aquilo que o Laing chama de segurança ontológica primária é uma terceira hipótese que, de alguma forma, torna as pessoas, né, mais expostas e mais frágeis frente a isso que nós, então, estamos chamando de ataques da finitude. Então, são 3 hipóteses que eu estou colocando para que, de alguma forma, a gente reflita sobre o suicídio em 3 dimensões diferentes, né? Essa da gravidade da própria crise, dos próprios ataques. A segunda, né, dos elementos que a cultura
fornece para nós para constituir as nossas defesas e a organização do nosso self, e uma terceira da dinâmica de constituição e da história de constituição desse self, que de alguma forma pode ter deixado aí os seus percalços, né, as suas fragilidades. Mas no final das contas, assim, concluindo a nossa pesquisa, o que nós podemos afirmar é que a carta, ela representa uma tentativa ainda de fornecer um sentido ao outro, de comunicar ao outro um sentido. De alguma maneira, o suicida, né, ele intui que aqueles que ficam vão ter uma carga de sofrimento muito maior se aquilo não faz sentido. Quer dizer, também aí está presente essa dinâmica, né, de que o sentido é algo que nos ampara frente ao sofrimento. Então, por isso, ele de alguma forma deixa esse sentido registrado numa carta para fornecer a quem fica essa narrativa como uma espécie de consolo, né? Ou como a gente chamou no nosso texto, um cuidado. Quer dizer, a carta não deixa de ser uma expressão de cuidado do suicida em fornecer uma narrativa de sentido. E o pedido de perdão, que é a segunda... o segundo elemento mais presente nas cartas, a gente vê isso relacionado a alguns elementos importantes. Um deles é a própria questão da estigmatização do suicida. Quer dizer, nós temos uma sociedade que, de alguma forma, rejeita profundamente a questão do suicídio, às vezes até trazendo aí, né, algumas... Pode passar aí, por favor, aí Isso, pode deixar essa tela aí. A sociedade que, de alguma forma, ainda rejeita muito essa questão da saída suicida. Então, o próprio suicida, de alguma forma, se sente, né, incorpora esse estigma, e acho importante deixar aí esse pedido de perdão. Bom, eu queria voltar a palavra para a Franciele, né, para ela arrematar aí esse fechamento da nossa pesquisa. Eu tinha desativado o microfone aqui, já ia começar a falar sozinha aqui. O Wesley já trouxe bem essa né, a finalização, a conclusão do nosso trabalho, e é importante a gente pensar na carta como esse cuidado, né, e é interessante uma coisa que o Wesley disse, que eu queria reforçar, que é essa questão do sujeito pensar que se não tiver nada, né, se não tiver um sentido, se não tiver uma justificativa, se não tiver uma declaração de amor, um pedido de perdão, ele intui que o sofrimento vai ser pior para aqueles que ficam. Né? É interessante essa questão, porque a gente fala muito, né, dessa questão dos sentidos se romperem, dos laços, né, e dessa decisão pelo suicídio, né, como algo ali no momento de sofrimento, no momento de dor, mas ainda assim, né, e eu já ouvi várias pessoas, às vezes até que defendem que é um ato egoísta, e eu acredito que a carta vem justamente para dizer que não, né, é uma decisão minha, né, a pessoa que morre por suicídio, é como se ela tivesse assim, tá, eu decidi por isso, e aí a gente entra numa outra discussão, que eu não vou entrar agora, né, mas que se de fato, né, em que condições essa escolha foi feita, em que condições psíquicas, né, emocionais o sujeito decidiu por isso, mas é como se ele dissesse assim, olha, eu decidi isso, mas não foi só pensando em mim, né? Nesse momento, é um momento único ali, particular do sujeito, mas que os outros estão presentes na vida dele, e ele manifesta isso através desses relatos na carta, né? Então, a gente entende que a carta é uma forma de dar uma racionalidade ao ato, né? De dar um sentido para o ato, e tentar colocar ordem, né? Nos fatos, olha, foi por isso, me perdoa, eu te amo, né, e todas essas coisas, é uma forma de dar ordem, né, colocar tudo em ordem, com duas intenções, né, ao mesmo tempo em que ele conforta quem está ficando, ao escrever a carta, ao justificando, é como se ele fosse se encorajando para decidir aquilo que
que ele já está ali, né, prestes a fazer. Então, a gente entende a carta como essa atitude final, né? Bom, eu acho que para fechar é isso, né? A gente vai deixar aí para as perguntas, para os comentários, né? Para quem quiser acrescentar alguma coisa, não é só perguntar, não, né? Comentar, acrescentar. Eu acho que vai ser rico se a gente conseguir conversar e discutir um pouco também. Eu quero agradecer demais a fala de vocês, é um belíssimo trabalho. Todo mundo ficou encantado. E antes de passar para as perguntas, para os comentários, eu gostaria de pedir que, se vocês pudessem abrir o microfone para a gente aplaudir os nossos palestrantes, que foram maravilhosos. É a primeira vez que eu recebo aplausos virtuais na internet. Eu tenho uma pergunta, Bianca. Porque, assim, eu fico pensando, principalmente para a Franciele, né, assim, como que é essa experiência da pesquisadora, né, diante de um tema, que acho que você fez a pesquisa na graduação ainda, né, assim. Foi. Então, se você pudesse falar um pouco também, assim, de como que foi esse processo, que eu estou vendo aqui nos comentários pessoas interessadas, né, e pode ser que tenha estudantes também interessados nesse tipo de trabalho, né, de objeto, de estudo, e aí eu queria saber um pouco, assim, como é que foi, não só a parte técnica, tá, assim, mas sobretudo como que é, ainda na graduação, se deparar com um tema tão angustiante, né, assim, em alguns momentos, principalmente no momento da carta, eu tive que levantar aqui, pegar uma água, né, voltar, e aí o Wesley ainda comentou que tinham imagens, né, assim, tinham outros elementos, assim, pesados, né? Então, é mais uma curiosidade também. E sobre o texto também, que eu vi as pessoas perguntando, onde que a gente pode ler mais, né? Ou livro. Sim. Alberto, é interessante essa pergunta sua, porque geralmente quando a gente apresenta a carta, não tem muito essa preocupação, não. As pessoas não perguntam muito como foi, assim, perguntam na parte técnica, né? Mas como foi fazer essa pesquisa? Eu posso dizer assim, resumindo, foi muito difícil, né? De fato, não foi fácil. Quando o Weser propôs, na época a gente já trabalhava na monitoria, né? Eu já era monitora da disciplina dele, e quando ele propôs, eu aceitei na hora, e eu não tinha noção do que me esperava, né? E foi bom eu não ter noção mesmo, porque eu fui. Né? Era um trabalho muito difícil. Por exemplo, chegar lá no instituto todos os dias, verificar laudo por laudo, porque a gente não sabia quais laudos tinham cartas, a gente sabia quais eram de suicídio, então eu tinha que desarquivar os de suicídio. E aí eu tinha que passar todas as páginas do laudo para ver se tinha foto da carta, se o perito tinha, né, deixado algum registro ali. E aí eu via as fotos, né, do local e da morte, né, ali daquele cenário todo. E eu me lembro que as primeiras cartas, os primeiros laudos, eu ficava passando ali lentamente, né? Olhando, aí eu ia lá, lia a carta e voltava na foto, né? E depois eu falei assim, gente, se eu fizer isso, eu não vou dar conta, né? Se eu for ter todo esse cuidado de ler a carta para depois transcrever, porque a gente não pôde fotografar, a gente não pôde filmar, eu tive que transcrever todas as cartas, né? Digitá-las no computador. Falei, se eu for ler e ficar pensando, né? Eu lia a carta e olhava o cenário e ficava pensando, meu Deus, o que aconteceu, o que passou na cabeça? Falei, eu não vou dar conta. Então, eu criei uma estratégia ali de fazer tudo meio que no automático, né? Eu olhava rápido, tinha carta, eu já transcrevia sem ler a carta antes, eu ia lendo enquanto eu transcrevia. Isso foi uma estratégia que eu tive que criar. Algumas cartas marcaram. Ontem mesmo, quando eu estava relendo algumas cartas, né, para relembrar alguns elementos, é interessante, né, que algumas cartas marcam. Então, a carta da Carla que eu li, por exemplo, né, eu lembro da moça, eu lembro de como ela foi encontrada, né, tem cartas que eu lembro do cenário, que eu lembro da letra da pessoa, então algumas coisas de fato marcam. Mas eu tentei fazer isso no mais
não me envolver tanto. Mas não tem jeito, né? Não tem como eu ler cartas, você ler cartas de suicida e não se confrontar com suas próprias questões, com seus próprios sentimentos, né? Mas eu tive, né, e eu acho que eu já agradeci, mas se eu não agradeci, eu vou agradecer de novo ao Wesley, né, porque eu tive um apoio muito grande. No início do projeto, seríamos 2 alunos, né, eu e um outro aluno, mas aí as burocracias do projeto acabou ficando uma aluna só, então eu fiquei só eu como aluna, mas o Wesley foi ao instituto alguns dias lá, viu também as cartas, viu também aquelas fotos, e sempre dava um suporte, um apoio. Eu me lembro de várias vezes eu passar lá na sala dele, na coordenação, e ele perguntar, tá tudo bem? Tá dando conta? Na hora que você quiser parar, a gente para. Se em algum momento você não der conta, a gente para a pesquisa, não tem problema. Então, sempre deixou essa abertura para que eu pudesse falar se estava pesado, se estava difícil. É como se eu soubesse assim, se chegar um momento em que eu não vou dar conta, eu sei para onde eu vou correr, né? Então, isso ajudou muito a suportar. E é um trabalho que eu fiz esse trabalho durante a graduação, e exatamente no ano da minha monografia, né? Do meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Então, eu estava naquele momento conturbado aí, né? O pessoal que já passou por isso, ou que está sabe que esse momento de trabalho de conclusão de curso, a vida vira, né? Vira, é só aquilo. E aí eu fiz também a minha monografia, né? No mesmo tema, usando algumas cartas, fazendo análise de algumas cartas. Então, foi um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo um trabalho muito que me recompensa muito até hoje, né? Porque aí eu trabalho estudo a questão do suicídio, trabalho com essa questão de prevenção do suicídio até hoje, e eu sou grata, né, ao ESER, grata à universidade, grata ao instituto por ter disponibilizado, né? Sou muito grata por ter tido a oportunidade de participar de uma pesquisa como essa, que me mudou, né? Me amadureceu como estudante, como profissional e como pessoa também. Né? Até o envolvimento das nossas relações pessoais ficam diferentes depois que você tem um encontro com essas cartas, não tem jeito, né? Agora, sobre trabalho, né, sobre textos, eu fiz a minha monografia, né, nós temos um artigo pequeno, e aí eu vou deixar para o Wesley responder, né, porque né, você pode ficar à vontade. Eu aqui estou enrolando esse artigo. Né? Na verdade, nós escrevemos esse artigo, reescrevemos 2 vezes o artigo. Aí, sempre quando eu falo, não, agora nós vamos mandar ele para publicar. Aí acontece algum tipo de problema, fica o artigo na gaveta, e não, agora nós temos que... Mas vai sair agora. Agora, se alguém aí... posso mandar para o Alberto o trabalho que nós fizemos, e depois o Alberto passar aí para quem quiser ler, para quem quiser, de alguma forma... Acho que a Franciele também concorda, não concorda? Sim. Alberto, você tem uma revista aí na universidade? Não, de repente manda a sua revista também. Aqui na universidade, da psicologia não, mas tem da área da saúde, sim. Mas de repente... Eu acho que super vale a pena. E até o próprio TCC, Franciele, se tiver ele, né, de repente, a versão final do TCC, né, para o pessoal que está curioso, assim, e querendo ler mais. Mas na minha cabeça devia virar um livro, assim, com as cartas, falar sobre essa parte aí do... E algo também, assim, que eu acho importante é trazer um pouco mais da psicologia existencial, né? Assim, que aqui no Centro-Oeste ainda não é uma abordagem, assim, muito conhecida, a gente não tem muitos professores, né, assim, dessas abordagens transitando aqui no Mato Grosso do Sul. Mas eu acho que eu não, sempre que não é a primeira vez que eu escuto a Franciele apresentar o projeto dela, né? Assim, mas é sempre tocante ainda, né? E sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, assim. Enquanto você falava, eu lembrei muito daquele ator, eu sou péssimo para lembrar o nome de ator, né? O seu Chalipa, que se matou recentemente. Eu não, deixa eu tentar, talvez na internet tenha o nome dele. Mas e ele fala isso, olha, eu não aguento. É o Flávio Miglácio, eu acho que é o nome sim. dele. E ele fala, olha, eu não aguento mais, eu não quero ser velho numa sociedade que odeia a velhice, né? Assim, que não suporta, e a pandemia começando, e ele faz críticas ao governo, então... Sim. Ele fala, a humanidade não deu certo, né? Uma coisa assim.
Sim, e porque às vezes, eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas têm uma falsa opinião sobre a psicologia existencial, como se a gente trabalhasse com coisas muito internas, mentalistas, né? E aí, se você pudesse comentar um pouquinho também, assim, como que é essa dimensão do mundo da vida, né? Assim, e quanto que é importante a gente, para compreender o suicídio, né? E acho que isso fica claro na fala de vocês, assim, a gente compreender o que está acontecendo no planeta, né? Assim, na sociedade, e como que isso vai se materializando, né? Assim, nessas cartas, na ausência ou na tentativa de produzir sentido. Sim, que foi o que eu coloquei naquela hipótese segunda lá, né? Que eu Uhum. estava analisando, né? Será que os elementos com os quais nós construímos as narrativas de sentido, eu até não me alonguei muito não, mas eu atualmente estou dando uma disciplina que é basicamente em torno disso, quer dizer, que elementos nós temos na nossa cultura para construir as narrativas de sentido que sustentam a nossa existência, né? Será que nós vivemos um momento de narrativas descartáveis, de narrativas frágeis, né? De narrativas líquidas, né? Como que é o Baum? Então, tudo isso pertence, sim, ao campo das nossas reflexões na psicologia existencial, né? A dimensão também do ser com o outro, né? Qual é a riqueza de contatos com as quais nós estamos tendo com o outro. Essa dimensão, esse momento, por exemplo, da pandemia, a gente percebe muitas pessoas um sofrimento muito grande, uma crise muito grande, e às vezes, muitas vezes, motivado exatamente por conta dessa falta do contato próximo com o outro, né? Então, todos esses elementos, de alguma maneira, estão presentes aí na dinâmica do suicídio, a gente precisa discuti-los mesmo de fato, né? Alguma outra questão aí, gente? Tem uma pergunta da Amanda, ela pergunta como é o trabalho que vocês desenvolvem voltado para a prevenção ao suicídio. Ah, tá. Ela deve estar perguntando pelo que eu falei aqui, né? Que eu trabalho até hoje com essa questão de prevenção de suicídio. Isso. Ela respondeu ali. Além desse trabalho nem trabalho no consultório, né, de atender essas pessoas que nos procuram com esse tipo de sofrimento, com esse tipo de questão, né, eu venho desde quando eu formei, eu formei em 2016, então desde 2017, eu venho atuando com um trabalho de palestras, né, para prevenção de suicídio. Nessas palestras voltadas para a prevenção de suicídio, eu não apresento as cartas, eu não apresento a pesquisa, não é essa apresentação, né? Essa é mais para nosso nível mesmo de compreensão, de estudo. Mas eu faço um trabalho e aí a gente vai em empresas, escolas, igrejas, né? Aqui em Minas, para orientar as pessoas sobre os fatores de risco para o suicídio, sobre os fatores de proteção, sobre os sinais que as pessoas costumam, né, dar em alguns casos, sobre onde e como procurar ajuda, sobre o que fazer, né, caso tenha essas situações, orientar as pessoas, né, principalmente nesse mês de setembro. Setembro Amarelo é um mês que as pessoas mais querem saber, né, têm esse interesse pelo tema. Então, é mais de orientar a população, a sociedade, sobre ações que nós, né, cidadãos comuns, podemos fazer para facilitar essa existência, às vezes, do outro, em algum momento que a existência se torna pesada, né, que essas representações, como o Wesley trouxe, são abaladas, né, abalam ali a nossa representação do self. E aí, o que as pessoas próximas podem fazer para ajudar? O que a própria pessoa pode fazer diante dessa percepção de estou frágil, estou abalada? Então, é mais nesse sentido, assim, de orientar a população. Temos outra pergunta aqui, que é da Heloína. Ela pergunta... É uma pergunta que vai mais para as mulheres que são mães e cometem suicídio. Os filhos não seriam um fator de proteção e sentido para a vida? Pois é, isso aí entra naquilo que eu estou dizendo, né, que às vezes alguns laços de investimento afetivo se mantêm, mas não são suficientes para fazer frente ao sofrimento que a pessoa está enfrentando. Aí primeiro a gente precisa considerar que às vezes a gente pensa, né, pensa
até muitas vezes fala de um instinto materno, isso tudo muitas vezes é uma ficção, né? Assim, ou às vezes você pensa, por exemplo, que toda mulher naturalmente, digamos, tem todas as habilidades para ocupar o papel de mãe, e muitas vezes, para muitas mulheres, o papel de mãe, às vezes, é completamente um estorvo, né? Não sei se vocês assistiram um filme que chama As Horas. Quem não assistiu esse filme deve assistir, porque eu adoro esse filme, é um clássico, né? E tem uma das personagens exatamente uma pessoa, uma mulher que é mãe, e está esperando um outro bebê, e está num momento de crise, de angústia muito grande, e a sua amiga fala assim, você que é feliz porque você é mãe. Nunca ser verdadeiramente mulher se não ser mãe, né? E isso é um preconceito da sociedade. São dessas narrativas de sentido que muitas vezes não se sustentam numa existência concreta, né? Às vezes são mais frutos do preconceito e frutos de idealizações nossas do que realmente de uma observação fenomenológica da existência como ela é, né? E um processo que leva, né, uma mãe a cometer o suicídio, então pode estar relacionado a vários fatores. Um deles, por exemplo, isso que eu chamei dos ataques à finitude, que podem estar sendo grandes demais. Pense, por exemplo, numa mãe que não está cheia de dívidas, que não consegue bancar a própria vida e ver assim a sua própria imagem de si arrasada, né? É uma situação, mas temos também várias situações. Eu mesmo na clínica já atendi várias situações em que muitas vezes a mulher, digamos assim, a trilha que a sociedade constrói para o percurso identitário da mulher é muito, muito firme, muito forte, muito cheio de coisas já preconcebidas. A mulher que chega aos 30 anos, que ainda não se casou, ainda não teve filhos, ela começa a receber os dardos inflamados aí da sociedade, dizendo que essa pessoa tem um problema, né? E quem disse que a trajetória da existência daquela pessoa vai se realizar como mãe? Então, muitas vezes, a pessoa, eu já atendi vários casos assim, da clínica, mulheres que às vezes chegam aos 30 anos, tem essa filha, tem os seus filhos, tem, às vezes, já a sua profissão, tem um seu lar, está bem casada e tal, bem casada entre aspas, né? Segundo aquilo que a sociedade prescreve, mas que não estão se encontrando naquela situação, né? E que muitas vezes a situação é difícil demais para ela suportar, mas ela vem empurrada, né? E a gente costuma dizer que é absurdo uma mãe que não consegue se realizar sendo mãe. Mas quem disse que tem que ser? Quem disse que todas as mulheres vão se realizar na maternidade, né? Então, são situações, né, que, digamos assim, o percurso de construção dessa organização de sentido para si pode ter encontrado várias dinâmicas diferentes, né? Não sei se Franciele quer acrescentar alguma coisa aí, Marcelo. Não, assim, foi bem completo, né? É só chamar a atenção porque ela falou se os filhos não são um fator de proteção. Sim, em alguns casos podem ser, sim, um fator de proteção, mas é como o Wesley disse, né? Às vezes, os fatores de proteção não são suficientes, né? Ou um único fator de proteção não é suficiente para manter ali a questão, né, de lidar com a vida, com a existência. Nós vemos isso nas cartas, né? Muitos pais e mães que deixam cartas aos filhos, né? Até naquela unidade de sentido de declaração de amor, né? Na tentativa de dizer, olha, estou fazendo, mas isso não diminui o amor que eu sinto pelo meu filho, né? O amor é mais uma questão, mais um laço ali que mantém, mas talvez não foi suficiente para se sustentar. Ô, Franciele, não sei se você está lembrando daquele caso de uma senhora que ela tinha um câncer. Foi a nossa primeira carta, eu acho. Eu acho que foi a nossa primeira carta. E ela, de certa forma, ela até meio que pede licença aos filhos para não viver mais. Porque, de certa maneira, ela achava que ainda tinha que manter a vida. Ela já era idosa, os filhos já eram adultos, mas ela ainda sentia meio que
devendo aos filhos manter a vida, mas ela chega e fala assim, olha, então não aguento mais. Ela pega a arma do filho, o filho era militar, ela pega a arma do filho, se mata, e diz isso, olha, não dá mais para viver, né, nessa situação. Então, é isso que eu falo assim, não tem uma coisa padrão, assim, um comportamento padrão. Quem tem filho não vai se matar por causa do filho. Não sabe. Os custos existenciais são diversos, né? O fulano se matou por causa de tal e tal situação. As pessoas, às vezes, enfrentam, às vezes, as mesmas situações de maneiras diversas. Por isso nós somos psicólogos, né? Para tentar entender cada contexto existencial distinto, né? Tem mais uma pergunta, mas antes dessa pergunta eu quero ler um comentário que a Helena mandou no chat. Ela falou, achei bem interessante a palestra, tem uma semana que perdemos uma pessoa da família por suicídio. Estamos arrasados. Parecia que tudo estava indo tão bem. Ficamos surpresos. Então essa fala do Ezer sobre os sentidos, sobre as alternativas, fez muito sentido para ela. Eu também falei que agora há pouco também estou meio impactado, porque minutos antes de começar essa palestra, eu recebi a notícia de que um ex-aluno nosso tinha falecido por suicídio essa semana, né? Eu me lembro muito, é um aluno muito, inclusive com a própria psicologia existencial, ele às vezes manifestava assim, muito entusiasmo, né? Mas ele tinha também uma história de vida assim, de muita rejeição pela família, ele tinha uma opção homossexual e a família tinha dificuldade com isso, quer dizer, aí você vê, quer dizer, no caso dessa pessoa, por exemplo, ela tem uma construção que a duras penas conseguiu se estabilizar, né? Mas muitas vezes os ataques da finitude vêm, né, pelo meio, pela família, pela sociedade, que muitas vezes tem dificuldade de lidar com pessoas que às vezes não entram dentro do padrão, né? Isso só nos chama atenção que a gente tem que cada vez mais construir pontes, né? Pontes para que as pessoas possam falar dos seus dramas existenciais, né? E cada vez menos padronizar as saídas. As saídas não podem ser padronizadas, as pessoas encontram saídas diferentes e nós, como psicólogos, e quem dera a sociedade como um todo, precisamos cada vez mais aprender a construir essas pontes para que as pessoas possam falar das suas dores, das suas dificuldades, como elas se apresentam, né? E daquilo que, de alguma maneira, machuca e dói a pessoa singularmente, né? Tem mais duas perguntas. A primeira é, de que forma a pandemia implicou para o aumento dos questionamentos existenciais, a qual estamos divididos entre a vontade de viver e o medo de morrer? Vai lá, Franciele, fala um pouquinho. A pandemia, né, esse fenômeno novo aí para a gente, que chegou e abalou, de fato, né? Não tem jeito, né? Alguns foram afetados mais, de forma mais intensa, outros menos, mas todos foram afetados de alguma forma pela pandemia. Não teve como fugir, né? Não teve para onde se esconder, para onde correr. A gente imagina assim, né? Eu penso que essa pandemia veio, e talvez para contribuir, né, para implicar no aumento desses questionamentos existenciais, seja, né, pelo menos a forma como eu penso, seja a maior questão, seja essa desestabilização causada pela pandemia. Porque nós vimos, assim, vivendo, né, todo mundo vivendo ali sua vida, com todos os altos e baixos, com todas as questões, mas a vida minimamente organizada, uma rotina, né, ali o planejamento mínimo, cada um da sua forma. De repente vem a pandemia e abala tudo, né, e uma conversa como essa, uma palestra tem que ser feita de forma online, né, a gente já não pode mais se encontrar, não pode mais se abraçar, não pode mais se tocar, né, e fora as outras coisas que foram implicando, né, as coisas que foram desestabilizando. Então, o sujeito tá ali, né, com a sua vida minimamente organizada, e de repente vê tudo abalado, tudo desestabilizado, e são coisas que às vezes nós não temos controle,
né? E aí, isso pode, né, em algumas pessoas, trazer esse questionamento mesmo, né? Eu já ouvi esses dias mesmo, passados de uma paciente, né? A gente luta tanto para viver, de repente vem um vírus e sai matando todo mundo, né? E ela falou assim, então vai todo mundo morrer mesmo, de um jeito ou de outro. Se não for de vírus, vai ser de outra coisa. E aí a pessoa começa a se questionar, né? Se vale a pena ou não viver, né? E aí a vontade, às vezes, de viver também é questionada. Não é todo mundo que passa por isso, não estou dizendo que está todo mundo sofrendo com esse questionamento existencial, né? Estamos todos sofrendo os impactos dessa pandemia, né? Em diferentes graus, em diferentes aspectos. Mas essa questão, a pandemia traz, né, ao meu ver, essa questão desse questionamento existencial com essa desestabilização que ela causa, tanto da vida, né, do indivíduo ali, do sujeito, quanto das relações também. Eu falei aqui que, do ponto de vista existencial, a gente adoece por excesso de defesas, né? E essa situação da pandemia, ela bem que ilustra isso, né? E, de uma certa maneira, não tem como as pessoas saírem ilesas dessa situação, porque ela digamos, uma grande metáfora desse processo. Quando você tem que viver em quarentena, tem que viver, né, tem que sair de casa, o que está acontecendo é um encolhimento defensivo. Está se encolhendo contra todos esses ataques do vírus, né, contra todos esses números da morte que estão batendo aí nas nossas televisões, nas nossas internets o dia inteiro. Quer dizer, nós estamos, digamos assim, sitiados pela morte, né? Sitiados pela possibilidade do não mais ter. Como que a gente reage a isso? A gente reage com uma contração defensiva. Ficamos em casa, deixamos de ir a alguns lugares, deixamos de encontrar pessoas, deixamos de fazer muita coisa. Ora, do ponto de vista existencial humanista, a gente tem mais saúde exatamente quando a gente coloca as nossas potencialidades para funcionar. Quando a gente, de alguma forma, se investe em algo, quando a gente expande a nossa existência, né? O contrário do adoecimento do ponto de vista existencial não é, digamos, a falta de problemas, não é ficar sem problemas. O contrário do adoecimento é uma existência mais rica, onde você tem mais aonde se investir e mais aonde, digamos assim, exercitar suas potencialidades. Essa pandemia, provocando essa contração defensiva, quer dizer, de alguma forma leva todos nós a um certo adoecimento neurótico. E aí nós precisamos encontrar saídas, né? Felizmente, hoje nós temos aí a saída da tecnologia. Concordo que a Franciele era muito melhor se a gente pudesse estar aí agora lá no Mato Grosso do Sul, né, conhecendo aí as belezas aí do Pantanal. Não sei que o Pantanal agora está com incêndio, né? Mas conhecer essa realidade de perto, tomar um café na casa do Alberto, né? E ter mais contatos próximos, mas aí não podemos, estamos aqui através da saída da tecnologia, né? E, de alguma maneira, nós todos somos. Muita gente, às vezes, eu tenho um cliente, por exemplo, né, que todos os dias está lá falando do seu adoecimento, nessa situação, professor. Os professores estão sendo muito demandados, viu, gente? Vocês cuidem bem do Alberto aí, porque não está sendo fácil a gente readaptar a nossa vida com essa questão das aulas virtuais. Eu sei que para os alunos também é difícil, mas para o professor, né, ele tem que dar conta de dar aula ali, sem saber nem quem está assistindo, quem não está assistindo, tem esse contato, porque a sala de aula motiva muito o professor, né? E esse meu cliente dizendo sobre como está sendo difícil para ele suportar esses momentos, e eu, de alguma forma, tentando ajudá-lo a encontrar no seu dia a dia algo que possa significar uma expansão das suas potencialidades. Então, é gente que vai cuidar do jardim, né, que não pode sair de casa, está encontrando sentido em cuidar do jardim, né? É gente que vai pintar alguma coisa, lá fazer algum tipo de atividade artística, mas, de fato, nós precisamos, né, encontrar alguma saída que signifique uma expansão da vida. Uma expansão contida, infelizmente, uma expansão contida. Muita gente imprudente está buscando uma expansão de qualquer jeito, né? Está indo para as baladas dos botecos,
e sem se preocupar muito que isso pode ter consequências drásticas, né? Mas mesmo digamos, na quarentena do nosso lar, a gente precisa encontrar saídas que significam essa expansão para que a gente possa não adoecer muito, né? O que você tem feito aí, Alberto? Como é que está sendo a situação aí? Então, né, sempre que eu fico pensando nessa coisa da pandemia, e assistindo jornal, né, eu moro sozinho, moro numa chácara, tô num lugar novo, sem rede de apoio nenhuma, né, assim, mentira, agora tem um primo que mora aqui na cidade. E aí eu lembro de eu assistindo televisão, comendo, que eu comei uma coisa de comer, né, no início da pandemia, até para tentar lidar com isso tudo. E aquele Tedros Adhanom da OMS descrevendo as pessoas do grupo de risco. Jovens de 30 anos que bebem, que fumam, que consomem açúcar, sozinhos. Aí eu falei, eu vou desligar a televisão que eu não quero assistir isso não, né? Sou eu! Porque sou eu, né? Daqui a pouco vai aparecer minha foto ali no noticiário, né? Mas de fato, eu acho que é um desafio, né? Assim, em termos de retaguarda. Mas ao mesmo tempo, assim, como estrangeiro, né, assim, que acaba assumindo esse lugar aqui, é curioso ver também como que os laços são frágeis, né, assim, não sei, meninas, vocês que são daqui da cultura, da cidade, né, mas a minha primeira percepção é de uma cidade que as pessoas são bem reservadas, né? Assim, não tem essa cultura belo-horizontina de ir pra rua, ir pro bar, de encontrar gente nova. As pessoas são muito mais fechadas que em Minas Gerais, né? Então eu fico pensando até como que isso pode impactar, né? Assim. Mas por outro lado, acho que eu já estou bem integrado assim na vizinhança, né? Mas de fato, eu não sei, assim, eu acho que o que mais me dói no isolamento é a falta de perspectiva, né? Assim, parece que não vai mudar, né? Assim, não vai sair disso. Aí você olha para o governo, que não, ajuda a virar do governo, né? Aí está sendo ministro da saúde até hoje. Então, eu acho que se estiver frágil, né? Se esse selfie já tiver baqueado, né? Assim, ele se rompe muito mais fácil, né? Assim, então, é um desafio, né? Terapia, entrar em contato com o Belo Horizonte, pedir ajuda, né? Assim, porque. E aqui é uma cidade universitária também, sabe, Ézer? Como muitas cidades de Minas, né? Então a gente tem muitos estudantes nessa mesma situação que eu, né? Assim, que vieram de outra cidade, estão passando pela primeira experiência de morar sozinhos e sozinhas. Então é um desafio grande, assim. Fácil não é não. Gente, eu vou ter que ir me despedindo, porque hoje aconteceu uma questão. A gente aqui não sabia que o fuso horário aí do Mato Grosso do Sul era diferente, né? Eu e a Franciele, para nós era 8h30, para vocês era 7h30, a gente já estava aí na sala esperando todo mundo entrar. Aí depois é que nós descobrimos que tinha que dar um desconto de 1 hora. E eu tenho um atendimento para fazer agora. No meu relógio seria 11 horas, o de vocês é às 10, né? Na minha cabeça eu ainda tinha um tempo ainda para terminar, né? Mas eu vou ter que dizer para vocês, agradecer primeiro, né, pela oportunidade, agradecer o Alberto, né, pelo convite, pelo pessoal da organização aí, a Bianca representando o pessoal da organização, muito obrigado, Bianca. Obrigado a quem ainda está aí nos ouvindo. Eu vou passar o texto para o Alberto. O Alberto me mandou aqui um link da revista também, mandar depois para a revista também. E mais uma vez agradecer a Franciele. E o Alberto me ajuda a incentivar a Franciele a continuar a fazer o seu mestrado e continuar nesse trabalho aí, que ela tem feito. Vem para cá, Franciele, fazer Isso, mestrado aqui no Mato Grosso do Sul. Tem mestrado em psicologia aí? Tem mestrado Aí, em ó. psicologia. Dá uma Procurando aqui na UFMS, tem na Católica também, que é o CDB, que é a nossa PUC daqui. Então vai ser um prazer, assim, e agradecer de novo, né, assim, a Franciele, o Wesley, pela gentileza de um sabadão de manhã, né, gente? Falar de um tema tão difícil, aí organizar as agendas, e ainda eu esqueço do fuso horário, então, assim, pedir desculpas também. E quem sabe, futuramente, a gente não... Eu sei que tem gente de outras faculdades aqui de Campo Grande, né, a gente tentar pensar uma jornada de
Psicologia Humanista Existencial aqui no Centro-Oeste, né? Assim, quem sabe você já vem para cá passear, conhecer bonito. Eu não conheci nada ainda, mas disse que é bonito. Mas tem muito lugar legal. E agradecer também as meninas que estão aqui na organização, não só da sala, né? A Bianca e é Nur, né? Eu nunca sei pronunciar esses nomes diferentes, mas acho que é Nur mesmo, né? Que fizeram tudo isso acontecer, né? Esse evento é um evento dos estudantes, né? Dessas duas ligas. Assim, a gente já vai aparecendo como meio laranja, assim, meio vai dando a borda do negócio. Então é muito bom ver a qualidade assim da organização das meninas. Obrigado, viu, meninas? E agradecer todo mundo que tá participando, né? Assim, apesar aí do fim do mundo, né? Foi possível fazer o seminário online, então tem gente aí, colegas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? Tem uma muita gente aí participando. Que é interessante. Tchau, obrigadão, gente. Tchau, Franciele. Tchau. Tchau, Bianca. Tchau para todo mundo. Abraço daqui de Minas. Abração. E daqui a pouco a gente tem outra mesa, não é isso, Bianca? Sim, 10h30 a gente vai ter mais 2 mesas, que é suicídio e questões étnico-raciais e comportamento autolesivo e pandemia, o cuidado à vida em momentos da crise. 10h30. Quero agradecer demais a presença de todos e principalmente seu, Franciele, a sua presença, que foi muito legal ver o seu trabalho, encantou muita gente e acompanha as nossas redes sociais, pessoal, que é Lápis UFMS, Lasmo UFMS. Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu queria pedir se alguém pudesse, o Wesley teve que sair, mas se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha. Cadê o professor? Ah, voltou. Eu tô aqui. Se quem pudesse abrir. Então, enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras, né? Eu queria também agradecer o convite do Alberto, né? De novo. E agradecer a confiança, né? Agradecer o pessoal que está aí até agora assistindo. Agora eu estou vendo vocês, agora ficou melhor de falar. É muito estranho falar, né? Sem ver as pessoas, agora está melhor. Agradecer cada comentário aqui, estou tentando ler todos aqui. Dizer que eu estou à disposição, né? Mesmo longe, assim, a gente está à disposição para falar mais sobre o assunto, né? Sobre suicídio, sobre psicologia existencial. O Alberto tem meu contato. A gente pode conversar aí por e-mail, por telefone, para a gente diminuir essa psicoterapeuta, né? Também, né, Franciele? Sim, quem tiver interesse de atendimento também, ou indicação aí de... Né, assim, eu vi que algumas pessoas comentaram que conhecem pessoas em situação de enlutadas, né? E aí estou aí à disposição, é um prazer imenso, né? Poder conhecer vocês, falar para vocês assim, a gente diminuir um pouco essa distância, né?